Senhor, meu Pai, que no nome de Jesus, Pai, seja Tu falando conosco, Senhor. Precisamos Te ouvir, dependemos de Ti e oramos clamando, Senhor, colocando nossa atenção diante do Teu altar, Pai. Oh Deus, nos visita mais uma vez nessa noite, nos ajuda, Senhor, a nos conectarmos contigo e a recebermos algo do alto para nossas vidas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Está empolgado para ouvir o Senhor? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, te convido a sentar aí. Vamos abrir e acessar a palavra do Senhor. E hoje eu queria que a gente desse uma olhada numa das cartas que Paulo, o apóstolo, escreveu, que é a carta de Efésios. E nós vamos começar lendo alguns versículos no capítulo 1 de Efésios. Então, abre aí ou acessa o livro de Efésios. Nós vamos ler capítulo 1. E eu queria, o texto, o título da mensagem é o Espírito Santo e as palavras. Mas eu queria então que a gente falasse um pouco sobre o Espírito Santo, até vocês entenderem o que as palavras têm a ver com isso. E ali no começo, no capítulo 1, se vocês lerem comigo, o versículo 15, diz o seguinte, o 15 e o 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. A carta do apóstolo, eu queria que vocês lembrassem muito disso, começa, o capítulo 1 praticamente todo, é dedicado a falar coisas para encorajar aqueles cristãos, E chega num ponto, ali no versículo 15 e 16, que ele diz isso, irmãos. Que ele diz, olha, eu tenho agradecido, nas minhas orações eu tenho agradecido, porque eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm, ou seja, do quanto vocês têm buscado Jesus, buscado ouvir e se mover pelo que Jesus fala, e também pela forma como vocês cuidam uns dos outros, os santos, os crentes, que vocês têm cuidado uns dos outros, andado uns com os outros, e se amado e vivido juntos, e eu tenho agradecido ao Senhor por causa disso. Parece com alguma igreja que vocês conhecem, irmãos? Eu tenho agradecido pela vida de vocês, porque eu tenho visto essa realidade nas vidas de vocês. Eu tenho visto vocês, esse ano, de fato, buscarem mais oração, buscarem mais o jejum, buscarem mais a leitura bíblica, buscarem também andar uns com os outros, e eu estou muito feliz, e eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo tem a ver com isso, o movimento que as pessoas têm feito para andarem uns com os outros, para andarem vida na vida, para se encorajarem, para viverem com profundidade esse relacionamento. Então eu tenho agradecido, irmãos, por tudo isso que a gente tem vivido aqui, por esse movimento. Eu tenho a mesma gratidão, pelos mesmos motivos que Paulo orava agradecido, eu também tenho orado e agradecido por vocês. Quem sabe, quem anda comigo aí nos microgrupos ou nas conversas, o meu motivo de gratidão nas orações tem sido esse. Eu tenho agradecido pelo que vocês têm vivido, que nós temos vivido aqui como igreja. Então eu tenho agradecido a Jesus por isso. Coloquei ali até no slide, que vocês têm se engajado em oração, que vocês têm ajudado uns aos outros, que vocês têm recebido bem os novos. As pessoas aqui, via de regra, dizem assim, olha, eu fui muito bem recebido, porque um veio falar comigo, o outro veio me abraçar, o outro veio dizer bem-vindo, quer alguma ajuda, quer ficar com o meu telefone, e a gente tem recebido bem os novos, e eu tenho visto as pessoas servindo aqui com muita alegria, meus irmãos. Olha, eu tenho chorado diversas vezes. Hoje de manhã eu chorei por causa disso, porque eu tenho me alegrado muito, irmãos, com a alegria que vocês têm e a disposição que vocês têm oferecido para Jesus em servir. Nós tivemos isso marcou muito a minha vida, nós tivemos aquele evento aqui no 20 de setembro, aqui na rua, nós tínhamos ali um monte de mesa, cadeira e etc. E aí quando chegou mais para o final do evento, eu combinei ali com alguns irmãos da gente começar a carregar as cadeiras. Daqui a pouco, quando eu vi, meus irmãos, 90% das pessoas estavam carregando cadeira e mesa, todo mundo se levantou para ajudar, para guardar, para servir. Irmãos, isso é uma grande bênção. Isso está trazendo o favor, a graça de Jesus sobre nós. A disposição de vocês em servir ao Senhor tem alegrado o meu coração, mas tem alegrado o coração de Jesus principalmente. Então eu estou ficando muito feliz com isso e eu queria que você guardasse esse encorajamento contigo. Mas irmãos, Paulo não ficou só nisso. Ele trouxe outras coisas que nos encorajam, que precisam nos encorajar sobre o Espírito Santo naquele capítulo 1. Nesse capítulo 1, versículo 5, ele disse o seguinte:
em amor, falando sobre Jesus, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Irmãos, esse predestinar não é que ele escreveu o teu destino, que ele determinou com quem tu ia casar e não sei mais o que. Não existe isso, irmãos. Ele estava dizendo aqui que ele tinha sonhado com você, que ele tinha sonhos com você antes de você nascer. É isso que esse texto está dizendo. Que ele tinha sonhado, que ele tinha te criado para que você vivesse esse relacionamento, que você vivesse esse sonho. E eu queria então que isso pudesse ser um motivo de gratidão, de alegria para ti e para mim todos os dias. Esse era o propósito. A gente se acordar de manhã e lembrar, Jesus sonhou comigo, Jesus me criou de propósito, Ele me criou com um sonho, com um plano, com uma vontade. E essa vontade tinha a ver com eu ser filho dele, com eu ser cuidado por ele, com eu ser amado por ele de forma incondicional. E isso, irmãos, pode ser um encorajamento para nós todos os dias, que Jesus nos ama, que Ele nos criou de propósito, que Ele tem uma missão e que a gente tem muito ainda para viver junto com Ele. Então, irmão, Jesus sempre desejou que nós fôssemos filhos dele. Antes de você nascer, Jesus já sonhava com isso, com o dia que você tomaria uma decisão por seguir a Cristo e ser um discípulo dele. Então, irmãos, isso devia nos encorajar todos os dias. Jesus me criou com um propósito, Ele me ama, Ele é meu Pai e Ele sempre sonhou com isso. O outro versículo que eu destaquei ali do capítulo 1 é o 7, que diz assim, nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, Ele morreu por mim e por ti, perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, irmãos, nós que decidimos ser seguidores de Cristo, que decidimos crer, nós fomos perdoados e reconciliados com Deus, reconciliados com Jesus, e agora nós podemos ter vida nova e eterna, vida nova e eterna. Isso deveria ser, meu irmão, um motivo de alegria todas as manhãs. Eu me lembrar de tudo isso, irmãos, é um motivo de me encorajar, de me alegrar todos os dias. Você fica alegre com isso aí? Amém? Sim, meu irmão, nós precisamos nos lembrar dessas verdades, e Paulo estava trazendo elas exatamente para que nós ficássemos encorajados, para que aqueles irmãos e nós também. No versículo 13, o texto diz o seguinte, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu e creu na palavra de Deus, no convite de Jesus, decidiu seguir, você recebeu o Espírito Santo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo, ele passou a habitar em você. E não é pouca coisa isso, meu irmão. O próprio Deus passou a habitar em ti. Eu ouvi esses dias um sujeito falar que ele estava conversando com um cara que estava estudando todas as religiões, lendo todos os livros de todas as religiões para conhecer. E ele tinha dado a Bíblia para ele ler, e aí ele disse assim, tá aí na Bíblia, o que tu achou de diferente das outras religiões, o que mais te chamou a atenção? E ele disse, o Deus de vocês habita em vocês? Eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar. O Deus de vocês habita em vocês? Sim, Ele habita em nós, e alguns estão com dificuldade até hoje de entender como que o Deus Todo-Poderoso, como que o Messias veio para fazer um templo dentro das pessoas, e não fez um grande templo no mundo. Ele escolheu você e eu, meus irmãos, para ser o templo dele. Nós somos o templo do Espírito Santo, segundo o próprio apóstolo Paulo. Irmão, tudo que você precisa, tudo, o próprio Deus habita dentro de você, se você já tomou uma decisão para ser seguidor de Cristo. Amém, irmão? Não é pouca coisa. Isso pode nos alegrar toda manhã, meu irmão. É um grande encorajamento para ti e para mim. E essa é a primeira verdade que eu queria que tu guardasse contigo. O cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo, que é um poder incomparável, incomparável. Ele pode se manifestar de forma que essa intensidade cresce infinitamente. Tem infinitas possibilidades habitando dentro de você e de mim. Um poder infinito habitando dentro de você e mim. Basta nós sabermos acessar e usar esse poder, e a Bíblia é o manual para isso, meu irmão. Amém? Todos os dias a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É Deus esperando que eu tenha interesse e que eu busque e que eu acesse ainda mais do poder que Ele tem colocado dentro de mim. Irmão, que encorajamento é esse de Paulo para eles e para nós. O Espírito Santo habita na vida de todo aquele que decidiu ser um seguidor de Cristo. Você que é cristão tem o Espírito Santo dentro de você. Mas agora,
ali no versículo 18, diz assim: oro também, era uma oração que ele fazia, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha o que ele está dizendo nesse versículo, irmão. Ele está dizendo: eu estou orando para que a visão espiritual, os olhos do coração, a visão espiritual de vocês se abra mais, para vocês conseguirem entender melhor algumas coisas, para vocês entenderem qual é a grandeza dessa vida eterna que está esperando vocês, para que vocês fiquem ainda mais encorajados, motivados, interessados, para que também vocês entendam esse chamado, essa vocação, esse chamado que Deus tem para você de servir no reino dEle, de ser usado pelo Espírito Santo dEle. E por fim ele diz que Ele quer que a gente conheça e acesse a incomparável grandeza do seu poder. É um poder que não se compara com nada, meus irmãos, é um poder infinito. Ele quer que a gente tenha acesso, que a gente veja melhor, que a nossa visão espiritual se abra e a gente possa viver mais disso. Então o Espírito Santo, irmãos, é um poder incomparável habitando dentro de nós. E eu proponho que a gente faça uma oração com uma certa frequência, que poderia ser da seguinte forma: Jesus, ilumina nossos olhos do coração, para podermos conhecer a grandeza desse poder. Amém, meu irmão? Eu tenho certeza que ninguém aqui experimentou todo o poder que habita em si, todo o poder do Espírito Santo. Então que Jesus abra os nossos olhos, nos ajude a vermos mais, a acessarmos mais, a estarmos vivendo mais desse poder que não tem fim, é incomparável, pode nos levar a lugares que a gente não imagina. E aí, meus irmãos, o apóstolo, depois de dizer tudo isso, de nos levar a uma empolgação, uma motivação sobre a grandeza desse poder, ele diz: eu queria que vocês entendessem melhor. Ele começa a dar direções sobre como nós vivemos mais desse poder do Espírito Santo. Ele começa a dar direções, e eu quero falar com vocês sobre isso. Eu queria que a gente olhasse os textos que vêm a seguir, que nos ajudam então a entender como viver mais desse poder do Espírito Santo. Ali no capítulo 4, e é um dos capítulos que eu vou me deter mais, ele diz o seguinte nos primeiros versículos: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, ou do chamado espiritual que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então agora ele começa a dizer o seguinte: olha, vocês precisam de uma coisa, do Espírito, unidade do Espírito. E ele disse: suportem uns aos outros, aguentem uns aos outros, ajudem uns aos outros, andem em amor e sustentem o vínculo do Espírito. Então tem um elemento do Espírito Santo, que é Ele que faz, que é a coisa de nos unir como um corpo, nos unir como igreja, nos unir como família. E ele está dizendo: abasteçam isso, abasteçam esse vínculo que é o Espírito que dá, mas que depende da disposição de vocês de alimentar. Então essa é a segunda verdade que eu queria que tu guardasse hoje, que a unidade, ela é um alicerce para nós sermos cheios da plenitude de Deus. É um alicerce, é uma base. A união, essa coisa de andar mais um com o outro, de poder compartilhar mais da vida, é uma base para que a gente possa viver a plenitude do Espírito Santo. E meus irmãos, eu tenho encorajado vocês, desde lá do comecinho do ano, a vocês procurarem pessoas para caminharem com elas. Eu tenho encorajado você a procurar 2 pessoas, para vocês fazerem uma reunião de 3 pessoas, que a gente tem chamado de microgrupo, para você dividir a vida, para você orar junto, para você se encorajar, para você compartilhar alvos que você tem de oração, de jejum. E, irmãos, eu tenho vivido isso com alguns irmãos. Eu chamei os líderes da igreja, eu chamei as pessoas, algumas outras pessoas, para termos essas reuniões. Eu tenho 8 grupos como esse, um deles é com a Tati e com o Ismael, com a minha família. Eu tenho 8 desses grupos, e quem tem vivido isso sabe do que eu estou dizendo. Jesus se senta com a gente,
Jesus se senta com a gente experimenta algo que não tem explicação do que acontece nessas reuniões, não tem explicação, porque quando a gente promove essa união, promove essa coisa de falar da vida, de se encorajar, de orar junto, de compartilhar, de confessar pecados, é o vínculo do Espírito, é a unidade do Espírito que vai nos levar para mais perto de Jesus. Então eu quero te encorajar a você viver isso, viver a unidade do Espírito, viver mais. Algumas pessoas dizem assim, não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Por quê? Por causa dessa proximidade. Mas nós somos uma igreja grande, mas temos que ser uma igreja pequena também. O culto aqui não é suficiente, o culto precisa também acontecer nos grupos pequenos. Nós precisamos de cultos em grupos pequenos, para que a gente possa de fato viver um na vida do outro, unir-se de fato, entender o que o outro está passando, entender o que ele precisa, ajudar da forma como a gente pode, e assim a gente vai conseguir fortalecer esse vínculo. Ali no capítulo 3, versículo 16 até o 19, diz assim, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Olha só, ele está falando de uma oração que ele tem feito, para que Jesus nos fortaleça com o seu poder, que é o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, para que aconteça uma coisa, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E aí alguém pode dizer assim, mas como assim, o crente? Ele está falando com o crente. Eu achei que quando a pessoa entregava a vida para Jesus, decidia seguir Jesus, Jesus já vinha morar no coração. Pois é, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, na vida da pessoa. E agora Paulo está dizendo, tem um passo a mais que você precisa dar, que é que Jesus habite não só na tua vida, mas no teu coração. Como assim no coração? A gente sabe muito bem o que significa essa expressão. Quando tu diz, eu estou com uma coisa no coração, ou aquela pessoa está no meu coração, o que significa? Está no centro das emoções. Está ali, está colocando muita emoção naquela coisa. E Jesus habitar no nosso coração, irmão, significa que Ele vai ser a coisa que mais me emociona, a coisa que mais me motiva, a coisa que mais me alegra, aquilo que eu mais quero, aquilo mais do que as mídias sociais. Eu fico mais alegre com Jesus do que quando eu faço uma grande viagem. Eu fico mais alegre com Jesus com relação a qualquer outra coisa. Eu troco qualquer outra coisa por Jesus, pela palavra, por mais oração. É isso, irmãos, do que a gente está falando. Eu me lembro que o Azaf Borba, o pastor Azaf Borba esteve aqui uma vez e ele disse, olha, fui fazer uma viagem, e era uma viagem de não sei quantas horas lá, se não me engano 4 horas, e perto de mim tinha um camarada que estava lendo a Bíblia, mas ele não lia a Bíblia de qualquer jeito, ele leu durante todo o voo, todas as horas, ele leu a Bíblia, mas ele não lia de qualquer jeito, ele lia a Bíblia, e ele fechava um pouco, e ele sorria, ele ficava sorrindo. Ele estava com um prazer naquele negócio, ele estava alegre de estar fazendo aquele negócio, aquilo ali estava sendo assim um máximo para ele, ler e se lembrar das... Então, irmão, é disso que a gente está falando, Eu ouvi agora recentemente o pastor Luciano Subirá dizer o seguinte, olha, eu sempre quis atingir um certo nível de estabilidade financeira, porque a gente sempre tinha um plano, a minha esposa e eu, da gente viajar daí, quando a gente atingisse uma estabilidade financeira, a gente ia aproveitar a vida, a gente ia fazer viagens, a gente ia desfrutar e tudo mais. Mas a gente chegou nesse ponto, porque ele é um pastor famoso aí lá no Brasil, já tem livros e etc, né? E ele disse, nós chegamos nesse ponto agora, mas quer saber de uma coisa? Já não me interessa mais essas viagens, não me interessa mais esse desfrutar aí, porque o desfrutar que eu quero mesmo é oração, é o jejum, é a busca pelo Senhor, é ser usado pelo Espírito Santo. E se você conhece a vida dele, ele está fazendo jejuns aí toda hora de 40 dias, o cara passando fome, o cara está com um monte de dinheiro na conta e vive passando fome, vive se sacrificando, mas por quê? Ele disse, é que eu estou experimentando uns sabores que vocês não experimentaram ainda. Se vocês buscarem o que eu estou buscando, vocês vão entender o que eu estou falando, o resto não vale mais a pena. Amém, meu irmão? Mas precisa virar uma chave, tu precisa ter acesso para entender que gosto tem. E é isso que ele está encorajando, ele está dizendo, estou orando por vocês por isso, para que Cristo venha de fato para o centro, seja a coisa que tu mais quer, que tu mais sente prazer, está no centro das tuas emoções. Eu estou orando para que isso aconteça, para que Cristo habite no coração de vocês. Mas aí ele segue, ele diz que ele faz outro tipo de oração também. Ele disse, oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, todos os crentes,
compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, cheios, cheios de toda a plenitude de Deus. Ele falou arraigado, que é coisa de raiz. Ele falou alicerçado, que é coisa de fundamento, de alicerce, em amor uns pelos outros. Então, irmãos, ele está fazendo uma oração que tem duas partes, para experimentar a plenitude de Deus. A primeira parte é Jesus ser o número 1, isso é a coisa que mais me emociona. E a segunda parte é vocês estarem com uma base, que é o relacionamento de vocês, que é vocês estarem ajudando, vivendo, amando, encorajando um ao outro. Essa faz parte da base, nós estamos juntos, fazendo isso juntos. Então, meu irmão, a oração de Paulo tinha essas duas partes, e o resultado seria, então, nós estarmos cheios da plenitude de Deus, que é cheio do Espírito Santo, em outras palavras. Né? Agora, irmãos, então, a base para nós sermos cheios do Espírito Santo é relacionamento com Jesus e com as pessoas. Só vai acontecer quando você estiver enraizado, empolgado com o relacionamento com as pessoas também, vivendo essa coisa profunda. E eu tenho visto isso se espalhar pela nossa igreja. Quero te encorajar você a viver isso cada vez mais profundamente. Então essa é a base, o relacionamento. Mas sabe qual é uma conclusão lógica sobre isso? Que Paulo daí vai entrar, e aí a gente vai entender por que ele vai entrar nesse assunto nos próximos capítulos. A base para o relacionamento são as palavras, são as conversas. A base dos relacionamentos é a comunicação. Então você não tem como se relacionar bem com uma pessoa se você fala pouquíssimo ou nunca com essa pessoa. A gente precisa conversar, e quanto mais eu tomo café com alguém, quanto mais eu tomo chimarrão com alguém, quanto mais eu almoço com alguém, quanto mais eu ando, converso com alguém, melhor esse relacionamento vai ser, mais afiado, mais sintonizado. E é isso, irmãos, que acontece comigo e com Jesus. Não tem como uma pessoa dizer, eu sou cristão, mas eu não falo com Jesus quase nunca. Não é cristão. Cristão é ter um relacionamento com Jesus. E é ele ser o maior relacionamento que eu tenho. Eu ter dedicação, eu ter horário para tomar um chimarrão com Jesus todos os dias, para tomar um café com Jesus todos os dias, é eu me comunicar com ele. Mas aí a segunda parte, irmãos, do estar arraigado, alicerçado em amor, vem sobre eu ter palavras, boa comunicação com as pessoas, me unir com as pessoas. Então, se a gente entendeu que a gente precisa da unidade do Espírito, como Paulo falou, para nós estarmos experimentando a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos então de comunicação boa. E essa é a terceira parte, terceira verdade que eu queria que tu guardasse contigo. As palavras é que nos levarão a sermos cheios do Espírito Santo. Entenderam essa lógica até aqui? As palavras é que vão nos levar a sermos cheios do Espírito Santo. E aí alguém está pensando assim, Eduardo, de onde tu tirou isso aí? Tá meio maluco? As palavras vão me levar... Querem ler um texto bem conhecido, que está em Efésios 5, nós estamos falando de Efésios 3. Agora vamos para Efésios 5, um texto bem conhecido, que vai dizer o seguinte, versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Como, Paulo? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Irmãos, ele falou, falando entre vocês as coisas de Deus, os salmos, os hinos, os cânticos espirituais, e depois ele fala, e também fazendo gratidão a Deus, louvor a Deus e etc. Então eu estou falando dos dois, falem entre si, ele usa isso primeiro, falar entre si as coisas de Deus, as coisas que edificam, as coisas que levam para próximo de Jesus, e depois falando com Jesus, agradecendo, louvando de coração e etc, e se sujeitando uns aos outros, a coisa de andar junto, Então, irmãos, é isso, as palavras é que vão nos levar a sermos cheios do Espírito Santo. Então, a caminhada para a plenitude do Espírito envolve usar palavras dirigidas para Ele e também entre nós, também em comunhão entre nós. Paulo falou várias vezes, no capítulo 4 e no 5, não por acaso, sobre a maneira de falar. Ali no capítulo 5, se você olhar, por exemplo, versículo 3, versículo 4, versículo 6, ele estava dizendo coisas do tipo assim, não falem coisas imorais,
não falem coisas tolas, não usem palavras tais. Ele está falando sobre coisas desse tipo. E, inclusive, lá no capítulo 4, versículo 25, ele fala, falem a verdade, não mintam, falem a verdade. Agora, no versículo 29 do capítulo 4, tem um texto que é muito importante para mim, porque fala sobre como falar, não fala só sobre o que não falar, fala sobre o que falar. E eu queria que a gente olhasse para esse texto, já que nós queremos mais do Espírito Santo. Amém? Você quer? Você quer? Amém? Eu quero. E aqui está dizendo o seguinte, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esse texto está dizendo, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra má, nenhuma palavra indecente, nenhum palavrão saia da boca de vocês, mas somente palavras que constroem, que edificam e que transmitem graça aos que ouvem. Sabe que palavra é essa que transmite graça? É a palavra que transmite encorajamento. A pessoa sempre sai encorajada. Ah, Eduardo, mas a gente vai falar só elogio para as pessoas? Não. A gente pode falar sobre coisas que não estão tão bem com a pessoa, mas de uma forma que encoraje ela, que ela saia dali feliz, e é assim que Jesus faz com a gente, quando fala sobre pecado com a gente. Ele fala e a gente sai encorajado, porque ele diz, eu estou contigo, vamos lá, tem potencial para superar, mas precisa pensar nisso, precisa vencer isso. Irmãos, nós precisamos que toda a palavra da nossa boca seja desse tipo, é isso que o texto está dizendo. E sabe o que é interessante? É que o versículo seguinte, o 30, disse uma coisa bem importante, diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo que habita em vocês, não entristeçam esse Espírito Santo. Tá, mas e como será que nós entristeceríamos o Espírito Santo? Com as palavras torpes, com as palavras que não são dirigidas com amor, palavras que não são ditas com amor, para edificar, para encorajar, para ajudar. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo, não fazer o trabalho contrário. Nós estamos na busca por sermos cheios da plenitude de Deus, por sermos cheios do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente pode usar alguma palavra que vai fazer a gente retroceder. Paulo usou uma expressão lá em 1 Tessalonicenses 5, que era não apaguem o Espírito. E aqui ele está dizendo como não entristecer o Espírito. Ou seja, as duas coisas estão ligadas, estão paralelas. Então a gente precisa ter cuidado para não apagar, não entristecer, não se esvaziar do Espírito com as coisas que a gente fala, com as palavras que a gente dirige, com as palavras que a gente fala. Mas não vai ser assim com a gente, amém, irmãos? Não vai, né? Amém? Nós vamos usar as palavras para sermos mais e mais cheios do Espírito Santo. Um movimento de encorajamento que vai nos levar para mais e mais de Deus. Ali no versículo 31, ele continua dizendo, depois que ele falou sobre não entristecer, ele continua falando o que entristece. Ele diz, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Se livra disso, ele está dizendo, se livra dessas irritações, dessas explosões, de falar mal, de reclamar, se livra disso, se livra disso. E o texto continua, ali no versículo, aliás, estou voltando para o texto que veio antes do versículo 29, que falava sobre as palavras torpes. Disse Paulo antes o seguinte, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Meus irmãos, como disse um teólogo que eu li uma vez, o trabalho do diabo, a palavra diabo significa acusador. O trabalho do diabo é acusar. Então vamos deixar para ele essa tarefa miserável. Nós não vamos acusar uns aos outros, nós não vamos ficar falando que o outro está errado e etc., sem nenhum amor no coração. Nós não vamos ficar fazendo crítica toda hora, reclamando e se dedicando ao que não está bom, ao que está errado. Isso vai ser péssimo para nós, irmãos. Nós vamos retroceder no nosso relacionamento com Jesus se a gente fizer isso. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos usar as palavras de encorajamento. Hoje de manhã, eu cheguei lá no campus IP e tem muita coisa que estava funcionando bem, muita coisa está funcionando bem. O som está bom, tudo, muita coisa funcionando bem.
Mas adivinha o que mais chamou a atenção do Eduardo lá? Uma lâmpada pequenininha que ficava piscando aqui, ó, que está queimada. Aquilo ali parecia que eu não conseguia olhar para outra coisa, parecia que aquilo ali foi o meu culto, né? Aquela lâmpada, sabe? Irmãos, isso é péssimo, e é muito ruim quando a gente faz isso com as pessoas. A gente olha para a pessoa e a gente só vê o que a pessoa... aquela vez ela falou errado, aquela vez ela agiu errado, não sei o quê. Irmão, isso é trabalho do diabo, ficar procurando coisa para acusar os outros, é trabalho do diabo. E nós vamos entristecer o Espírito Santo, nós vamos nos esvaziar do Espírito Santo se a gente ficar focado no que não está bom. Então você precisa ser um expert em ver o que está bom nas pessoas, encorajar elas com isso e ajudar elas a entenderem que potencial elas têm. Se tu encontra uma pessoa que você nem sabe quem é, nem conhece, você precisa falar sobre o que ela pode viver. Olha, se tu entregar a tua vida para Jesus, o Espírito, o poder incomparável pode habitar na tua vida. Jesus tem sonhado contigo antes que você nasceu. Jesus tem grandes planos para ti. E nós vamos ser usados pelo Espírito Santo para encorajar, e aí nós vamos começar a experimentar a plenitude do Senhor. Amém, irmão? Sim? Amém? É o foco no encorajamento que Jesus quer que a gente possa experimentar. Sabe, irmãos, que em 2003, houve um julgamento de um homem nos Estados Unidos, Gary Ridgway. Ele foi condenado a 48 prisões perpétuas, porque as pessoas conseguiram provar 49 assassinatos que ele cometeu. Mas o detalhe é que ele confessa que cometeu 70 homicídios. Ele confessa, ele não tem problema com isso. Ele confessa que cometeu 70, e eles condenam ele por 48 prisões perpétuas. Sabe o que é interessante? Você pode procurar no YouTube o julgamento desse cara. Está lá no YouTube, foi filmado, está público. E naquele julgamento eles abriram, não sei se eles fazem isso hoje ainda, abriam possibilidade dos parentes da vítima falarem alguma coisa para quem está sendo acusado e condenado ali. E aí vem as familiares do camarada e, assim, querem esculachar, né? Quero que tu tenha uma morte péssima e que tu vá para o inferno e que o pior te aconteça e não sei o quê. E aí sabe qual é o impacto disso na vida do cara? Visualmente nenhum. Ele fica ali assim, ó, tô nem aí, não me faz cosca isso aí. Não, já sabia de tudo isso, não faz diferença nenhuma. Estava ali com a cara que era uma estátua assim. Daqui a pouco chega um senhor idoso e ele diz assim: Senhor Ridgway, minha vida tem sido bem triste desde o acontecido, e eu tenho muita dificuldade de vir fazer o que eu vim fazer aqui hoje, mas eu entendo que o meu Deus diz que é o que eu preciso fazer. Então eu quero te dizer hoje que o Senhor está perdoado. Irmãos, essa palavra faz o camarada desabar em choro. Desabar em choro. Esse assassino desaba em choro. Sabe por quê? Porque foi uma palavra do próprio Espírito Santo através daquele cara. Uma palavra que levou ele a um sentimento que outra palavra que não fosse de Deus não poderia levar. E é disso que eu estou falando, irmãos. É disso. Quando todo mundo só vê problema, você pode dar uma palavra. Ele não disse que ele estava certo, mas ele disse: tem possibilidade de recomeço. Tem possibilidade de recomeço. Jesus pode fazer alguma coisa aí. E a coisa foi tremenda na vida daquele camarada. Então eu queria te encorajar a você ser usado pelo Espírito Santo para encorajar pessoas. E isso vai fazer com que o Espírito, a plenitude do Espírito Santo venha sobre ti cada vez mais. Venha sobre nós cada vez mais. Sabe que ele tinha falado ali, no versículo 30, sobre não entristecer o Espírito Santo. Depois ele fala sobre a ira, a calúnia, a gritaria e etc. Mas no versículo 32 ele fala o seguinte: sejam bondosos e compassivos, tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E depois o primeiro versículo do capítulo seguinte, não devia estar separado em capítulo essa parte, porque continua Paulo dizendo o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entenderam o que ele falou aqui? Ele está dizendo: se vocês agirem, forem imitadores
de Jesus, o que Jesus fez, o perdão que Jesus exerceu, foi um aroma agradável, um perfume agradável que chegou até Deus, ou seja, alegrou o Espírito Santo. Então, se vocês querem saber como que se alegra o Espírito Santo, é você ser uma pessoa misericordiosa, que tem compaixão dos outros, que é bondoso com os outros. O texto estava dizendo, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Irmãos, essa é a forma de nós alegrarmos o Espírito Santo. Então nós estamos na busca de sermos mais cheios do Espírito Santo, de não entristecermos o Espírito Santo. Está aqui a receita, irmãos. É você ser uma pessoa dedicada a amar e a se compadecer e a levar um encorajamento na vida de outros irmãos e de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Sim? Então as palavras edificantes, encorajadoras, elas alegram o Espírito Santo e elas nos levam então a sermos cheios dele. É essas palavras que edificam, que constroem, que transmitem graça, encorajamento, que vão nos levar para lá, meu irmão. Está aqui a receita. É isso que Jesus quer fazer através da tua vida. Sabe uma coisa interessante sobre o Espírito Santo? Não é só que a gente pode entristecer ou alegrar o Espírito Santo. É que o Espírito Santo fala. E ele quer falar através de nós. Lá em Mateus 10 diz assim, ó, mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Que honra isso, meu irmão. Você deixar Jesus, deixar o Espírito Santo falar através de você na vida de alguém, e a gente poderia experimentar muito mais da unção, do poder do Espírito Santo, se nós estivéssemos dispostos a deixar Ele falar. Nós parássemos de falar e deixássemos Ele falar através de nós. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei lá num PGM em Gravataí, tinham poucas pessoas na casa, assim, e eu estava vivendo uma situação que me exigia muito, assim, eu estava me elaborando, assim, uma situação difícil e tudo mais, e etc. E quando nós chegamos lá, eu compartilhei, assim, um resumo do que eu estava vivendo, assim, para eles orarem por mim, e uma irmã sentou do meu lado, e ela começou a falar, e ela começou a falar, e ela começou a falar, e meus irmãos, eu me lembro isso, nunca mais me esqueci, isso faz muitos anos, eu nunca mais me esqueci, porque era Jesus sentado do meu lado, falando comigo sobre o que eu estava vivendo. Era Jesus, era Jesus falando através da vida dela. E que privilégio, irmãos, pode haver em nós sermos usados para falar da parte de Deus. Sabe que esse ano eu li um livro que é sobre descobrindo os teus pontos fortes. E nesse livro tem uma introdução que fala sobre uma pesquisa de uma empresa chamada Gallup, que pesquisou 10 milhões de pessoas no mundo todo. E a pesquisa queria descobrir uma coisa: o que influencia o engajamento dos funcionários das empresas? O que influencia o engajamento, a vontade, a disposição de servir naquela empresa? E a pesquisa concluiu uma coisa, sobre o desinteresse, sobre o desengajamento, sobre a má vontade dos funcionários. Que 40% dos funcionários que têm má vontade, desengajamento na empresa, é porque eles têm um chefe que não está nem aí para eles, não fala nada com eles, não fala nem bom, nem mal, não fala nada. 40% das pessoas entrevistadas que são desengajados é por essa causa. 22% dos desengajados, desmotivados, etc., é porque tem um chefe, um superior, que só fala sobre os erros. Aqui não fez certo, aqui chegou atrasado, aqui não está legal, aqui só fala sobre os erros. 22% dos desengajados é porque tem um chefe assim, que só fala do problema. E a maioria das pessoas que tinham o engajamento bom, que estavam motivados, que estavam bem com a empresa, adivinha? Eram pessoas que tinham um chefe que era preocupado, focado em falar sobre as coisas boas que a pessoa estava fazendo. Ah, mas esse chefe não fala sobre os erros? Ele fala, mas ele não tem isso como principal assunto. O principal assunto é, cara, nessa coisa aqui tu faz muito bem. Quem sabe tu começa a investir mais, fazer melhor isso aqui. Olha, isso aqui tu faz muito bem, meus parabéns. Quem sabe tu desenvolve isso aqui, quem sabe tu vai... Irmãos, é certo.
a receita para nós levarmos a cultura do reino, para nós vivermos, transformarmos a sociedade, não é você ir para a internet e dizer, aqueles ali falam errado, aqueles ali estão pecando, aqueles ali não sei o quê. Não, é você encorajar e desenvolver aquelas pessoas que estão fazendo certo, é você encorajar as pessoas que estão fazendo certo. Continua assim, meu irmão, vai em frente, faz mais, é assim que se faz, se liga com Jesus, fala mais, vamos lá. É esse, meu irmão, essa estratégia para que as coisas vão bem. A pesquisa mostra isso. Então, se você quer ajudar alguém que tem as suas falhas, descobre os pontos fortes e encoraja e fala com essa pessoa sobre isso. Também fala sobre os erros, mas fala com amor, fala com uma pessoa que está te dando a mão, dizendo, eu posso te ajudar, fala com graça, mas não fala mais dos erros do que outras coisas, fala mais das coisas boas, mais do potencial, mais do que está por vir, mais do que Jesus tem sonhado. O autor desse livro escreveu assim, você não pode ser qualquer coisa que quiser ser, mas você pode ser muito mais de quem você é hoje. É uma forma de encorajar alguém. É uma forma de encorajar alguém. E meu irmão, o Espírito Santo sempre fala com amor. Ele sempre fala de uma forma que a pessoa sai encorajada dali, mesmo que esteja falando sobre o pecado. E é assim que eu e você deveríamos falar. Então o nosso alvo, que o Espírito Santo está nos propondo hoje, é que nós andemos perto de Jesus, vivendo o alicerce da unidade, e nós sermos então cheios do Espírito Santo, que é o poder incomparável, que pode crescer em nosso meio de uma forma assustadora, mas vai depender desse momento, desse movimento de encorajamento, meu irmão, de edificação, de palavras de graça, de você ser usado dessa forma, que isso se multiplique. Esse é o sonho de Deus, é o meu sonho, é o nosso sonho, que a nossa igreja seja um lugar de encorajamento, que você esteja preocupado em fazer isso, em encorajar, em motivar, em impulsionar, empurrar o barco de alguém. Tem um autor bem conhecido no mundo todo, John Maxwell, cristão, e eu vi ele em uma entrevista falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse, olha, eu tenho tentado ajudar até minha família, até meus netos, a termos uma cultura de encorajamento. E as pessoas que conhecem esse cara, dão testemunho, ele disse, olha, eu falei com ele na festa lá, 1 minuto e meio, mais ou menos, 1 minuto, e ele me encorajou muito. Ele se tornou um especialista em encorajar pessoas. Por quê? Porque ele tem uma meta. Eu só vou falar com a pessoa se eu puder encorajar ela. Primeira coisa que eu quero, encorajar ela. Depois a gente fala sobre o resto. E ele tem contaminado lá os seus netos, a sua família. Tem virado um esporte entre eles. Dizer, olha, eu fui lá e a primeira coisa que eu fiz foi um encorajamento. E compartilhando e criando essa cultura. E meus irmãos, isso vai nos levar a grandes momentos com o Espírito Santo. Nós seremos encorajadores. Amém, meu irmão? Sim, amém? Nós seremos encorajadores. Nós seremos encorajadores. E para finalizar, eu quero ler mais alguns textos. No capítulo 1, volto para o capítulo 1. O texto diz o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém, irmão? Eu oro para que nós possamos viver isso. Mas Paulo disse mais, e a gente já tinha lido, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E o texto continua: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém.
tem mais do que a gente pode imaginar, irmãos, a nossa espera, mas nós precisamos acessar pelas ferramentas que o Espírito Santo está nos convidando a usar, e a principal delas que eu queria que você levasse contigo é ser um encorajador, criar um grande alicerce de unidade, de sinergia entre nós, de encorajamento, de motivação, de amor que se multiplica. Amém, meus irmãos? Sim, amém? Quero te convidar a ficar em pé então agora, e nós fazemos um tempo de oração, de busca, para que isso se torne realidade em nosso meio. É um desafio, irmãos, mas é muito recompensador você ter a meta de ser um encorajador em cada conversa que você tiver, em cada conversa que você tiver. Jesus possa nos usar dessa forma. Eu queria que agora, durante essa próxima canção, você estivesse dando uma resposta para o Senhor, dando uma resposta para Jesus, dizendo: Jesus, eu quero conversar mais contigo. Eu entendi hoje que eu tenho falado pouco contigo. Não tem como ter relacionamento sem conversa. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: olha, eu nem sei o que é esse relacionamento com Jesus, eu acho que eu nem tenho vivido isso direito, eu acho que eu preciso mesmo tomar uma decisão hoje de andar com Jesus, de ser batizado, de abraçar a fé. Talvez seja essa a tua decisão hoje, ou então você está dizendo: olha, eu já tenho essa caminhada, eu já sou batizado, mas eu tenho falado pouco com Jesus, eu preciso sair daqui tendo Ele de fato no centro das minhas emoções. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Você pode pedir ajuda para Ele agora. Ou então você pode dizer: olha, eu preciso ser mais encorajador, preciso ser mais focado no que está bem, preciso ser uma pessoa que foca no potencial, que foca nos pontos fortes. Eu preciso ser mais encorajador, porque eu não quero entristecer, mas eu quero alegrar e ser cheio do meu Espírito Santo. Então eu quero te encorajar a você dar uma resposta para Jesus agora, durante essa próxima música. Fala com o Senhor aí, do teu lugar. Senhor Jesus, nós estamos aqui muito motivados, Pai, por aquilo que Tu tem planejado para nós, Pai, porque nós temos já, Senhor, sentido a chuva, Senhor, que Tu disse que viria. Nós já temos experimentado, Senhor, mais da Tua presença, da Tua graça em nosso meio, ó Pai, e nós queremos tudo o que Tu tem para nós, Senhor. Oramos, Pai, para que Tu nos ajude, para que essa palavra de fato nos prepare para o novo que Tu tem para nós, como igreja, como famílias, como indivíduos, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda a estarmos investindo na nossa união contigo, Pai. Remove o que tem nos impedido, remove todo o medo, remove, Senhor, todo o atrapalho, toda a distração, todo o engano, Senhor, todo o materialismo, em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda a estarmos de fato, Senhor, sendo Tua boca, Senhor, sendo, Senhor, Teus instrumentos, Pai, para sermos aqueles que falam pela Tua palavra, que são usados por Ti, que são veículos da ministração do Teu Espírito, para encorajar pessoas, Senhor, para levar do Teu amor às pessoas, Senhor, para levar as palavras que constroem no Teu reino, que libertam pessoas, Senhor, que encorajam, que mudam a perspectiva, que levam, Senhor, à alegria, ao arrependimento, ao avivamento, Senhor. Nos usa, Pai. Nós queremos, Senhor, que a partir de hoje nós sejamos, Senhor, realmente encorajadores. Queremos ser conhecidos, Senhor, como um Barnabés dessa geração, Senhor, encorajadores em todo o tempo. Então oramos, Senhor, para que Tu nos ajude, Senhor, nos usa, nos leva pela Tua graça, Senhor, porque nós queremos mais do Teu Espírito, queremos toda essa plenitude, queremos conhecer o comprimento, queremos conhecer a largura, queremos acessar mais do Teu Espírito, mais do Teu sobrenatural. Então, ó Deus, eu oro para que cada um dos meus irmãos, Senhor, a partir desse encontro que tiveram contigo hoje, lembrem dessa palavra e sejam poderosamente usados por Ti, e que cresça entre nós esse movimento de encorajamento, de ministração, Senhor, de empurrarmos o barco um do outro e possamos viver tudo o que Tu tem para as nossas vidas, Senhor. É a nossa oração, a gratidão no coração por ter nos falado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Encoraje alguém aí e diz assim: vamos viver o que o Senhor tem para nós. Fala com alguém aí, amém.